Boa tarde, meu nome é Fernanda Marsola Weber, eu sou médica infectologista e coordenadora do controle de infecção hospitalar do Hospital Beneficente São Pedro, aqui de Garibaldi. Hoje, assim como todo o estado, a gente está num momento catastrófico. Não tem outra definição para isso. Os leitos estão completamente lotados. Existe uma central de regulação de leitos que é para o estado todo. Então, por vezes, aqui em Garibaldi, nós também recebemos pessoas doentes de outros municípios. Assim como outras cidades também fazem o mesmo. Então, todo o Rio Grande do Sul está com muitas pessoas doentes. É o pior momento da pandemia até o momento, inclusive ultrapassando aquela fase lá do início que deu boom em abril do ano passado. Então, é realmente assustador o rumo que as coisas tomaram. Aqui na UTI de Garibaldi nós temos 10 leitos. 10 leitos SUS estão totalmente ocupados. Estamos tentando nos programar para conseguir recursos, talvez melhorar, ampliar a UTI, mas isso ainda não é possível no momento. Então, além da UTI, nós contemos os leitos de enfermaria COVID, que é para aqueles pacientes em cuidados intermediários. Por exemplo, precisa de oxigênio, não pode ir para casa, precisa de um cuidado mais de perto. Na semana passada, o governo do estado enviou para vários hospitais, principalmente da Serra, um documento que solicitava a abertura de novos leitos. Só que abrir novos leitos não é tão simples assim. A gente precisa de ventilador, a gente precisa de equipe disponível para isso, dinheiro envolvido, Então, está ocorrendo uma mobilização não só no nosso hospital, como em outros, para uma tentativa de aumentar a quantidade de leitos. Alguns hospitais já aumentaram de alguma forma e aí fica um leito que não é específico de UTI, mas tem os cuidados de UTI e por isso que fica essa porcentagem a mais, de lista de espera, por assim dizer. Além disso, tem pessoas que ficam esperando leitos de UTI e não conseguem internar. Então, é mais um motivo para estar acima da capacidade. Essa central de gerenciamento de leitos no estado, ela fala quantos pacientes estão aguardando UTI no estado. E aí, eles encaminham para os hospitais que liberam vaga. Independente do lugar. Nós sempre fazemos o possível, principalmente pela cidade de Garibaldi. Temos a enfermaria COVID, ela fica justamente ao lado da UTI. Então, nos casos mais críticos, a gente desloca equipe e equipamentos para ali, para perto. E caso seja necessário que esse paciente migre da enfermaria para a UTI, nós nos desdobramos nos 30, todos os médicos, equipe de enfermagem, direção do hospital para fazer com que isso aconteça. Mas realmente é complicado, bem delicado no momento atual, porque não é só pensar no nosso umbigo, na nossa cidade, é pensar em todo o estado que está em situação de calamidade. Algumas pessoas vão para a UTI porque elas não conseguem respirar bem, sem oxigênio, e elas ficam numa espécie de limbo. Não chegam a precisar da ventilação mecânica, mas também estão precisando de muito oxigênio por máscara para se manterem bem. Então, como a gente não sabe às vezes como esses pacientes vão evoluir, se eles vão piorar ou não, eles teriam indicação de um cuidado, uma monitorização mais cuidadosa e acabam sendo levados para a UTI. No momento, essas restrições são bem importantes. Existe, logo após que as pessoas se infectam por Covid, um período até elas manifestarem sintomas. Esse período gira em torno de 7 dias. Então, para a gente notar alguma melhora depois das restrições no comércio, a gente vai começar a ver em 14 dias, porque seriam 7 dias para começar a manifestar sintomas e mais 7 daí dos sintomas propriamente ditos. Então, vai demorar um pouquinho. Existe também a questão do comércio, Eu vejo muitos comerciantes estavam atendendo a todas as normas de forma correta, higienização de mãos, usando máscaras, todo um cuidado. E por vezes eles acabaram sofrendo o ônus de toda essa situação, principalmente por aglomerações. E aí a aglomeração, não só aqui, em praia,
quiosques, em domicílios, até algumas aglomerações que foram dispersadas pela polícia. Talvez se ocorresse uma fiscalização maior dessas aglomerações, o comércio poderia continuar funcionando, porque todo mundo entende essa questão de impacto na economia. Não é ou economia contra a vida, não vejo dessa forma, né? Tem que ter um balanço entre as duas, mas no momento atual essa restrição está sendo muito importante para desafogar a quantidade de pessoas aguardando leito, porque hoje, se a minha mãe, por exemplo, ficar doente, ela não tem leito para ir, e é assustador, agoniante. Isso se tu pensa nos teus entes queridos. Esse é o grande problema, né? Porque o Covid não é a única doença que existe. Existem outras infecções, existem acidentes, né? Acidentes de trânsito, existem gestantes dando à luz. Tudo isso demanda leito, demanda equipe. Quem pega Covid e acaba fazendo uma doença mais grave, vai demandar pelo menos uns 14 dias de internação. E isso acaba prejudicando o sistema, porque enche muito rápido. Então, é nesse sentido que a gente pede esse cuidado para a população, para desafogar o sistema e a gente conseguir atender com qualidade, não só os pacientes com Covid, mas com outras doenças. Nós temos notado um aumento de casos em pacientes mais jovens, e aí eu incluo também jovens de 40 anos, né? Não necessariamente com alguma doença correlacionada. Não se sabe o quanto isso é culpa do vírus e o quanto isso é culpa talvez de uma exposição aumentada, né? Porque quando tu aumenta a chance, a quantidade de exposição, maior a chance de se infectar. E se sabe que ocorreu muitas aglomerações, não só aqui, né, no município, mas fora. Mas sim, teve esse aumento. Quem se vacina, dependendo do tipo de vacina, claro, está protegido em geral contra formas mais graves da doença. Mas isso significa dizer que eu posso me infectar com Covid após a vacina e ter um quadro mais leve. Ainda assim, perante as novas variantes que a gente tem, né, de Porto Alegre, Rio de Janeiro e Manaus, a gente não sabe qual vai ser a eficácia das vacinas nessas situações, o que gera um problema e mais um motivo para o pessoal, mesmo aqueles que receberam a vacina, não continuarem fazendo todas as medidas, né, protetivas normalmente. O lockdown, né, não é uma coisa de hoje. Entrou muito em voga a conversa, até no início da pandemia. É efetivo, não é efetivo? Até na época da gripe espanhola se praticou lockdown em algumas situações. Aquele famoso achatar a curva, né? O achatar a curva não significa não ter casos, e sim deixar eles mais esparsos, de forma que o nosso sistema de saúde dê conta de atender todo mundo. O objetivo do lockdown nunca foi parar o número de doenças, isso jamais. É só dar vazão, fazer com que o nosso hospital e o de todo o estado tenham capacidade de atender todo mundo com qualidade, não ficar pessoas aguardando na fila por leito, né? Que é uma situação bem ruim. Eu acho que as medidas do governo do estado agora foram primordiais para talvez não chegarmos nesse nível, né? Ninguém quer fazer lockdown, é ruim para todo mundo. Não falo nem somente da questão econômica, mas psicológica, né? As pessoas estão cansadas de fazer isolamento. Mas então esse é mais um motivo para levarem a sério a bandeira preta hoje. A gente precisa achatar essa curva, fazer com que a quantidade de pacientes diminua para que dê vazão e atenda todo mundo com qualidade. Em geral, Covid vai causar doenças leves a moderadas, né, sem precisar de internação. Então 90% das pessoas que acabarem pegando vão ficar bem, né? Essa porcentagem está variando atualmente com as novas cepas, o que é uma preocupação nossa. Mas o que acontece?
90% é muita gente que vai ficar bem, 10% não é nada. Não é bem assim. Se a gente acaba expondo uma grande quantidade da população, mais pessoas têm chance de ficar mal. E essas pessoas que acabam ficando doentes, 15 dias de internação, toda hora uma pessoa nova vai sobrecarregando o sistema. Não tem sistema que dê conta. Isso não só no Brasil, fora daqui também. O principal problema é sobrecarregar todos os hospitais com Covid e as outras doenças continuam acontecendo. Olha, os profissionais de saúde estão esgotados, não só fisicamente, mas psicologicamente. Nós nos acostumamos a lidar com diversos tipos de doença, com morte, né? Mas chega um momento que quando a morte ocorre por falta de recurso, dói. Porque aí eu sei o que poderia ser feito para melhorar aquele paciente e não consigo um leito a tempo, não consigo aumentar a quantidade, a equipe, então isso acaba doendo. Eu tenho diversos colegas que estão com quadros depressivos. Tá todo mundo se doando de uma forma absurda e chega um momento que não vai adiantar aumentar a quantidade de leito se eu não tenho um profissional. E não é só questão de número, não tem profissional nem saudável mais para cuidar dos outros. Acaba sendo desesperador. Eu sei da questão de economia, tá todo mundo careca de saber, mas é realmente importante nesse momento achatar a curva, né? Quando um paciente vai falecer, né, ter essa consciência da perspectiva de morte, tu não vai pensar na economia, tu não vai pensar, eu vou morrer, mas que bom que o meu filho vai conseguir ir para a escola, que bom, eu não vou ver mais a minha mulher porque eu vou acabar falecendo, mas que bom que ela não perdeu o emprego e tá tudo bem na economia do Brasil. Ninguém pensa nisso. Quando tu tá com a perspectiva de morte, pensa na tua vida. Tu dá valor à tua vida como tu nunca deu antes. Então, são perspectivas. Eu acredito que economia é algo importante, mas eu também acredito que o quanto antes as pessoas fizerem a sua parte, se conscientizarem mais uma vez, mais cedo a economia vai estar funcionando normalmente. Nós do Hospital Beneficente São Pedro, toda a equipe de UTI, todo o controle de infecção, a direção do hospital está realmente muito empenhada em fazer com que o melhor serviço chegue para a população. É um serviço de qualidade, várias melhorias têm sido feitas no hospital, todos os médicos se ajudando, criou-se uma rede de solidariedade, enfermagem também, todo mundo está tentando, né? Mas a gente realmente depende que a população faça a sua parte nesse momento, né? Com consciência. Não precisa ser um alarde, mas todo mundo já sabe o que deve fazer, né? Máscara, higienização das mãos, etiqueta respiratória, que é não tossir ou espirrar, né, na mão, nem no ar. E sim, se eu estiver sem máscara em casa, fazer sempre no cotovelo. Isso é bem importante. Obrigada e contamos com vocês.